E aí, clã, eu sou o Renato, continuando aqui direto, eu não parei, eu já vi os 2 episódios anteriores, vou ver esse agora. Guts contra um Dragão, parte 42. Clã, de novo, muito obrigado por todo mundo que é membro, que continua sendo membro nesse períodozinho aí que eu fiquei parado. Não foi tanto também, acho que foi uma semana aí. Mas já tô gravando 3 vídeos, porque aí vou voltar a postar mais vídeos aqui, como eu disse. Dei uma paradinha porque teve ensaio lá. Se tudo der certo, vamos fazer uma turnê. Inclusive, saiu um vlog. A essa altura já deve ter saído lá no intervalo pro café, mostrando ensaio e tal, pra quem tem interesse. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pra quem continuou sendo membro aqui. E muito obrigado pra quem se tornou membro. Espero que mais alguém tenha virado. Eu tô com a meta aí de 20 membros. Então, ó, me dá aquela moral. Vira membro aí, baratinho. R$7,99, se eu não me engano. Então, é isso. Bora. E aproveita e me segue no Insta também, que me ajuda a ficar rico, fechar várias publis. Então, ó. Guts contra um dragão. Espero que acabe nesse essa luta, que senão, meu Deus, eu já não posso mais gravar. O sangue de Guts escorria por cada dobra ou abertura da armadura. Shirk tenta se comunicar com ele telepaticamente, mas não consegue. Sua força estava intensa demais. Grumbeld colocava toda a sua força no próximo movimento. Grumbeld vai virar um dragão. Pra trás e ataca. Ao mesmo tempo, Guts gira e também investe com a Dragon Spear. A potência foi tanta que o grande punho do martelo foi amassado. Guts gira e ataca mais. E o mais doido é que, pelo que eu entendi, essa armadura não deixa ele mais forte, né? Ela só tira a limitação dele, então ele tá batendo com toda a força que ele tem. Pelo que eu entendi é isso. Ou ela aumenta também o poder dele, a força. Uma vez, de cima para baixo, Grumbeld coloca seu martelo torto na frente para se defender, mas ele é partido e a Dragon Slayer entra no trapézio do gigante. A força que Guts colocou no braço foi tanta que dele começa a espirrar sangue. Muito bem, você ganhou dessa vez. Os rumores não mentiram. Não, você é melhor do que dizia. É o guerreiro magnífico. Mas de agora em diante, eu vou seguir minhas ordens. Como um apóstolo do Falcão Branco, eu vou acabar com você! Dizia Grumbeld, se transformando. Seu corpo fica envolto em chamas. Ele se tornou um dragão. Sua cabeça original fica colocada onde seria o nariz da criatura. Parece meio que aquele dragão de cristal lá, esqueci o nome dele. Seth? O descamado? Sei lá, eu tenho um dragão de cristal no Dark Souls, não lembro em qual. Não é exatamente assim, né? Se bem que assim, nesse frame, ele tá parecendo mais aquela outra criatura de cristal que tem no começo lá do... Acho que é. Isidro e os outros estão espantados. Eles não podem acreditar. O homem se tornou um dragão. Eu usarei o poder que ganhei com Ah, uma aposta e te enterrarei, espadachim negro. Grumbeld ataca com o que parece ser um tentáculo, mas Guts para o golpe, agarrando este tentáculo. Grumbeld, sem conseguir acreditar que um mero humano seja capaz de fazer isso, tenta empurrar o espadachim no chão. Guts começava a ser arrastado. Os ossos de sua coxa esquerda se quebram, mas ele não cai. Ele corre contra o monstro e tenta furar seu focinho com a espada, mas não consegue e é jogado por uma cabeçada no chão. A pele do dragão era feita de um material cristalino, Curundum, um mineral extremamente resistente. Enquanto Grumbeld se gabava disso, ele percebe que o golpe de Guts abriu uma rachadura, o que o deixa completamente chocado. Guts levanta. Seu braço esquerdo havia dobrado completamente. Então... Primeiro de tudo, muito foda o desenho, o design da armadura. Segundo, se você gosta de Berserk, desse tema, né? Vale a pena ver O Homem do Norte, que é um filme do Robert Eggers, é um dos meus diretores favoritos, eu acho ele muito foda. E é um bagulho mais cult, assim, talvez, ele é mais cruzão, tá ligado? Bem nojento, inclusive, às vezes. Muito foda, recomendo muito. E eu tô achando muito legal a abordagem, já tava bastante conectado com o nome, né, Berserk, desde o começo. O Guts, ele tem muito essa aura, mas agora tá mais ainda. A coxa dele quebra e o fêmur, né, ali, provavelmente, aquele osso, sei lá. E mesmo assim... ele tá lá, o braço virado pra trás. Meu Deus, ele tá lá, dando porrada. Ele o gira. Alguém vai ter que intervir isso, né? Shirk diz que a armadura está reforçando os membros quebrados, furando os ossos com a própria carne. Ela fala que ouviu que o último dono da armadura teve seu corpo inteiro devorado pelos dentes de ferro da armadura. E que Guts
vai continuar lutando até que todos os seus ossos estejam quebrados e todo o seu sangue tenha jorrado. Ele vai lutar até morrer. De novo, Muito foda. a garota começa a se culpar. Cara, minha luz caiu. Ela né? se pergunta o porquê de sua mestra ter lhe dado tal instrução. De repente, Flora se comunica com a pequena. Você vai lidar com isso. Só você, como bruxa, pode fazer isso. Shirk responde que ainda é um aprendiz, que seu espírito Cara, a está Beta em viva, hein? desordem. Agora você sabe o quão inexperiente é e conhece o perigo de se afogar no poder. É por isso que você é capaz. O espadachim negro está perdido em uma turbulência de poder. Lhe mostre como voltar. A bruxa coloca alguns materiais no chão. Se envolve ao redor de uma corda. Ela diz que vai trazer Guts de volta e pede para cuidarem de seu corpo enquanto isso. O dragão começava a rugir. Eu não acredito. Você não resistiu a um, mas a 2 ataques dessa minha forma. E até me causou um ferimento. Os demais apóstolos pedem a permissão de Grumbeld para participarem da luta, enquanto já começavam a se transformar. De repente, Guts mata 2 deles em um só ataque. Um terceiro, já transformado numa criatura quadrúpede, avança no espadachim, que desvia, rasga a lateral da barriga, sobe no monstro e fura seu crânio. Um quarto, Caralho. transformado numa espécie de monstro crustáceo, acerta uma forte pancada no espadachim, o quebrando algumas costelas. Guts morde um dos tentáculos do monstro, o quebrando a rígida casca. Em seguida, Meu Deus, o perfura na cabeça. As costelas de Guts começam a serem perfuradas pela própria carne para que se reconstruam. Bucky estava com um olhar pesado. A luta estava cada vez mais desumana. Outros apóstolos chegam até o grupo. Sérpico e Isidro se armam para lutar. Enquanto isso, o espírito de Circe estava envolto em chamas. Uma onda de ódio turbulenta duelava naquela armadura. Das chamas, ela vê uma fera se formar. Uma besta feroz, com presas afiadas e olhos demoníacos. Essa era a forma a qual a armadura moldou o ódio de Guts. O homem estava em algum lugar no meio desse fogo. Shirk apenas precisa encontrá-lo. Mas ela tinha medo. Se cometer algum erro, a corrente irá engoli-la. Ela olha para trás e vê o grupo lutando. Não havia tempo para hesitar. Então, atravessa o olho do furacão em chamas e percebe que dentro de tanta raiva haviam tranquilas bolhas de luz. Eram fragmentos de memórias. Griffith, Ikert, Pimpin, Jujo, Caralho. Casca, Corcos, o bando do Falcão. Os bons tempos. Mas de repente, Shirk começa a ser puxada para dentro da escuridão, para o inferno. Então ela vê um eclipse. Dentro de memórias tão diabólicas, a bruxa se desespera. Sai daí, É pelo amor de como Deus. se ela estivesse sendo sugada para dentro daquilo, sugada para dentro de um buraco. E nesse buraco ela percebe um símbolo. O símbolo que Flora antes desenhava na armadura. Shirk atravessa esse símbolo e no meio da infinita escuridão encontra uma chama. O que é isso? Ela se perguntava. O Guts. Entendi. Esse é o ego do Guts. O amuleto da professora está protegendo seu ego de se sobressair. Ódio. Raiva. Oh não, ele se deixou ser levado pelo fluxo. Fluxo? Sim. Você não poderá ser você mesmo novamente. Esse domínio vai consumi-lo. Lembre-se. Lembre-se de quem você é. Isso não importa. Quebrar, matar e acordar, apóstolo de sangue. Shirk o diz para se lembrar da razão pela qual está lutando. Viajar. Lutas. Razão. Shirk aponta seu cajado para o alto. E no centro do amuleto, ela mostra o que acontece no mundo físico. Sérpico e Isidro lutam. Ela mostra, mais no fundo, na floresta, Farnese e Casca. Quem é essa? Eu conheço ela. Um apóstolo emergia do chão, se aproximava Caralho, das mano, mulheres. arrepiei aqui, tá? Pare! Que porra, Não velho. encoste nela!
O nome dela é Casca. Seu nome é Guts. O bravo espadachim Guts. O protetor da brava mulher Casca. A chama dá forma ao seu corpo. Guts volta a si. Bem no momento em que Grumbeld disparava uma rajada de fogo, envolto em chamas, Guts o ignora, estraçalha os apóstolos que atacavam Sérpico e Isildur, corre para o fundo da floresta e degola aquele que se aproximava de Casca e Varnessa. O elmo da armadura finalmente se abre, revelando o rosto de Guts, rasgado e envolto em sangue. Algumas mechas de seu cabelo estavam brancas. Sérpico, Isildur e Sirki, que era carregada pelo nobre, vinham na direção de Guts, enquanto Grumbeld os seguiam, prestes a cuspir fogo. Guts se vira rapidamente, mas uma voz em sua mente diz: está tudo bem. De repente, um muro de chamas surge entre Grumbeld e os outros. Flora, em um estado espiritual flamejante e gigante, toma forma. Sirki, você fez um bom trabalho. Agora vá. Essa floresta não vai durar muito. Dizia Flora. Quando as árvores dos espíritos queimarem e caírem, esse domínio provavelmente será fechado também. É aqui que os velhos ficam, juntos com a eternidade do tempo. Ambos, eu e essa árvore, vivemos demais. Não importa o quão bom seja o raio do sol, aqui não é um lugar para os jovens ficarem. A hora para você sair do ninho chegou. Deixe este lugar e procure por seu caminho. Minha amada estudante, os dias que eu gastei ficando com você foram curtos, mas em minha longa vida foram os mais pacíficos. Obrigada. Chorando e gritando por sua mestra, Sirki tenta ir até ela, mas Guts a segura e foge, junto do grupo. Grumbeld tenta impedi-los, mas ele não conseguia atravessar a parede de fogo, mesmo ele sendo um dragão de fogo, o que o deixa confuso. A vida sempre persiste, mesmo que sua forma mude. Nos encontraremos em seus sonhos. Está por você decidir se vai ou não agarrar o destino à sua frente. Que você seja abençoada, doce e amada criança. Adeus, meu raio de sol. Porra, mano. Ah, não acabou não. Capital real de Windhelm. O local seguia tomado pelos coxins. Ó, essa parte aí deu uma pegada, viu? Caralho, mano, arrepiei muito. Esse episódio foi maravilhoso, mano, essa parte aí. Caralho, velho. Doideira. Um grupo remanescente chegava à capital através de barcos. Eles utilizavam a neblina que cobria a cidade para não serem percebidos. Ao desembarcarem, são recebidos por um outro grupo que se intitula de A Resistência. Essa é a primeira vez que encontro vocês. Eu sou Laven, o líder dos Cavaleiros Arkolov. Diz Sir Laven ao desembarcar. O grupo da Resistência fica impressionado ao perceber que o capitão veio pessoalmente. Um deles começa a dizer: nós pensávamos que estávamos sozinhos e nos sentimos desesperançosos. Como um cavaleiro, eu lhe agradeço por todo o trabalho que realizou. Não, Resistência é só um nome. O que mais fazemos é nos esconder embaixo da terra como topeiras. Midland foi transportado para fora dos limites desse mundo. Se tornou uma cidade aterrorizante de demônios. Todos os cantos da cidade estão repletos com cadáveres, cadáveres e cadáveres. De torre a torre, cada espaço aberto. Todas as igrejas estão repletas de cadáveres daqueles que foram executados. É difícil acreditar que isso é real. É como se a cidade dos mortos, que dorme abaixo da Torre da Ressurreição, subitamente emergisse para a superfície. Cada homem que resiste é morto, e os que são capturados são enviados para o campo de batalha como escravos de guerra. As mulheres são levadas ao castelo e são usadas em seus rituais. Nós não temos ideia se elas estão vivas ou mortas. Tudo o que sobra são as crianças e os soldados que ainda têm força sobrando. Meu Deus. Mas há um pouco de boas notícias. Charlotte ainda está viva. Ela tem sido mantida no último piso da Torre da Ressurreição. Nós estamos certos disso. Temos perdido vários camaradas para obter a confirmação. Se a rainha está a salvo, esse é aquele da família real aquele ainda careca existe. lá? Existe esperança. Certamente, se isso for verdade, os nobres seguirão para os países aliados por seus próprios interesses. É um ganho para o nosso caso. Sir Laven, não sabemos quase nada sobre o que se passa fora dessa cidade.
Eu queria te perguntar sobre um rumor. Onde está o Falcão? Pergunta o homem retirando seu capuz. Lovin percebe que se trata do ex-ministro Foss. De repente, os barcos são destruídos e de dentro do mar sai um crocodilo humanoide que esmaga em seus dentes um dos homens do grupo. O restante corre. Lovin pergunta que monstro era aquele e Foss diz que é a magia Kushan. É difícil de acreditar, mas não há outra maneira de explicar. Os Kushans usam magia para controlar essas criaturas meio homens, meio bestas. O que eu disse mais cedo não foi uma figura de linguagem. Windham se tornou uma cidade infernal, entupida com criaturas demoníacas. O grupo consegue se distanciar do monstro e foi para o centro da cidade. Mas um segundo monstro se aproximava. Dessa vez, um elefante humanoide. O crocodilo também chegava, mas logo é acertado por 5 flechadas, o que o derruba imediatamente. Quem atirou foi o arqueiro do bando do Falcão, Arvine. O elefante é acertado por uma lança no olho, o que o mata. Isso foi obra do lanceiro do bando do Falcão, Locus. Ele diz aos cidadãos de Windham que agora é hora de relaxar e esperar, pois logo um vento forte virá para limpar a neblina dessa cidade. Ele se retira enquanto diz para os cidadãos se esconderem, pois em breve vai ficar com a o Falcão irá trazer a tempestade. Sinto muitas presenças humanas. Eles invadiram meu forte. Dizia alguém sentado em um trono. Que inútil. Mesmo nessa neblina, estão todos na palma de minha mão. Ixi, então Maria. venha para o meu castelo de demônios, soldados do Falcão. Caralho. É isso, clã. Vou deixar essa imagem aqui. Muito obrigado pra quem assistiu. Cara, esse episódio foi bizarro de bom, mano. Ó, tá até virando parte dele, ó. Cara, esse clã. Bizarro de bom esse episódio, mano. Sério. É isso, se inscreve, lembrando, quanto mais vocês apoiarem meu trabalho aqui, mais eu vou virar croma aqui, mais eu vou trazer vídeo, então, muito obrigado de novo, todo mundo que tá me apoiando, um beijo, um abraço e falou!